nós vamos tratar hoje. Nada e nem ninguém jamais passou por tal transformação. Nada e nem ninguém passou por tamanha transformação que Paulo descreveu aqui nesses 10 versículos, apenas a igreja. Essa transformação aconteceu apenas com todo aquele que crê. Obrigado, meu irmão. Aconteceu apenas comigo e aconteceu apenas com você. E eu quero fazer a leitura desses versículos 1 ao 10. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela leitura pública da Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, nesse momento, nos ajudar, nos auxiliar, que através do Teu Santo Espírito e através da Tua palavra, o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações, o Senhor possa trabalhar a nossa alma, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz e para que nós possamos, ó Deus, ser moldados a partir da Tua voz. Eu te peço, ó Deus, a Tua bênção e a Tua graça sobre esse momento e que nós possamos, ó Pai, nos concentrarmos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, conforme nós lemos esses 10 versículos, o tema, né, da nossa mensagem, o tema dessa mensagem que Paulo vai tratar aqui nesses 10 versículos é transformado para Cristo. Paulo vai passar essa ideia, Paulo vai passar essa mensagem para os irmãos, dizer que o crente foi transformado. E não foi apenas transformado, foi transformado para Cristo. E ele faz isso de uma forma muito específica aqui em Efésios capítulo 2. Ele vai falar primeiro, nos primeiros 3 versículos, ele vai enfatizar no nosso passado. Ele vai mostrar a transformação agora, olhando para o nosso passado. E é isso que ele vai falar do versículos 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazer da vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Antes de Cristo nos alcançar, nos trazer ao seu corpo, nos trazer à sua igreja, nós, a sua igreja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que Paulo está querendo enfatizar nesses 3 primeiros versículos. Paulo quer lembrar do passado desses irmãos. Paulo quer lembrar que antes da conversão, todos eles eram mortos, eram depravados e eram obedientes. Se você for olhar na sua Bíblia, as primeiras palavras que tem no versículo 1, e vos vivificou, ela deve estar em itálico, tá? Um pouquinho curvadinha, né? O que é que isso quer dizer? Que isso não tem no manuscrito original, não tem no grego essa parte. Então, a ideia de Paulo é justamente enfatizar o nosso passado tenebroso, o nosso passado de pecado, o nosso passado afundado. Nós estávamos espiritualmente
mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Paulo quer enfatizar agora quem nós éramos, como é o nosso passado. Que todos os nossos pensamentos, que todas as nossas palavras, que todos os nossos atos não atingem o padrão perfeito de Deus. E que tudo aquilo que não atinge esse padrão perfeito de Deus é pecado. E era essa a nossa condição. Os efésios haviam sido depravados e também mortos. Eles também andaram segundo o curso desse mundo. Paulo quer lembrar que esses irmãos, que essas pessoas uma vez se entregaram aos pecados de seu tempo. Paulo quer lembrar a esses irmãos que o mundo quer colocar todas as pessoas dentro de um mesmo molde, quer colocar todas as pessoas dentro de um mesmo padrão. E eles, antes de Cristo Jesus, estavam nesse padrão. Era um padrão de imoralidade, era um padrão de engano, era um padrão de egoísmo, era um padrão de violência, de rebelião, mas todos eles andavam dentro desse padrão. E hoje não é diferente do que há quase 2000 anos atrás. O mundo quer você andando também segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós também éramos marcados para morrer. Nós também estávamos aí com o nosso julgamento marcado. E é interessante Paulo começar sobre a nossa transformação, começar a falar desse passado. E eu quero chamar a sua atenção para que você observe o seu passado antes de Cristo. Eu quero que agora você reflita quem você era antes de Cristo. Quem você era longe de Cristo Jesus. E Paulo vai colocar aqui 3 inimigos muito comuns na vida de todos aqueles que estão longe de Cristo. 3 inimigos que te levam a cometer esses delitos e pecados ainda hoje. Ainda hoje, depois de salvo. O primeiro deles, ele vai dizer que é o mundo. O mundo é ainda um grande inimigo que nos incentiva, que nos leva, que nos tenta a pecar. E muitas vezes nós ainda andamos segundo o curso desse mundo. Andamos ainda conforme o nosso passado. Andamos ainda conforme nós éramos. O mundo te oferece os desejos. O mundo vai te oferecer as concupiscências. O mundo te oferece os desejos da carne. O mundo ainda te oferece esses prazeres. Ele te oferece os desejos dos olhos, a cobiça e a soberba da vida. Achar que tudo isso é o melhor. Mas lembre-se, isso não procede de Deus. Tudo isso que hoje ainda lhe atrai, tudo isso que hoje o mundo que tenta lhe atrair a pecar, que tenta lhe cativar para o pecado, tudo isso era atraente quando você estava morto. Tudo isso era atraente no seu passado, quando você estava caído nesse mundo, quando você estava perdido nesse mundo, quando você estava se deixando guiar por isso, quando você estava andando no curso dessa vida. Todas essas coisas que o mundo oferece era atraente somente no seu passado. O segundo inimigo, ele vai dizer que é o diabo. O diabo também é um grande inimigo. O diabo ali, muitas vezes, ele serve como um exemplo para as pessoas seguirem, se espelharem. Isso acontece quando você, de boa vontade, obedece ao Deus deste século. Satanás influencia o mundo ao pecado. E, por vezes, tentam os cristãos a pecar também. Muitas das vezes, mesmo o Paulo quer alertar isso, a esses irmãos. Olha, essas coisas, o diabo lhe incentivava, o diabo era o exemplo, as atitudes do diabo, as ações do diabo eram um exemplo para você somente quando você estava no estado de morte. Somente quando você estava sem Cristo. Isso tem que ficar no passado. Isso ficou no passado. E o terceiro inimigo que ele vai citar aqui é a carne. Cristãos que ainda andam segundo as inclinações, segundo os desejos aí de sua própria carne. Não só o mundo ou Satanás te leva a pecar. Você mesmo deseja isso. Você mesmo quer isso, mesmo vivo, você se perde em seus pecados e em seus
pensamentos pecaminosos. Mesmo hoje, nós, muitas das vezes, desejamos isso, decidimos isso. E se isso acontece com você, você é indesculpável. Porque isso ficou no seu passado. Você não pode agir como Adão agiu. Você não pode decidir pecar assim como Adão decidiu pecar e fazer como ele, tentar justificar o seu pecado, colocando a culpa em outro. Que foi o que Adão fez. Olha, Senhor, não foi eu, foi a mulher que tu me destes. Eu decidi pecar, eu decidi comer, eu decidi te desobedecer. Mas a culpa não é minha, a culpa foi da mulher que tu me deste. E muitas vezes nós somos como Adão. A nossa natureza pecaminosa fica para trás, isso deve ficar no nosso passado, mas mesmo hoje nós ainda andamos segundo esses desejos. Muitas vezes, ainda hoje, nós cedemos a essas influências do mundo, do diabo e do pecado, e nós damos as famosas desculpas piedosas. Não foi eu. A situação era muito difícil. Foi fulano que influenciou para fazer isso. E a gente acaba aqui fazendo como ele, jogando a culpa. Mas a verdade é que você peca porque você quer pecar. Eu peco porque eu quero pecar. Você deseja pecar. Nós desejamos pecar. Nós acabamos que vivendo parecido com os filhos da desobediência. Por isso que muitas vezes nós andamos conforme os filhos da perdição, seguindo o curso desse mundo, seguindo ao exemplo do diabo e cedendo aos desejos da nossa própria carne. Por que é importante refletir sobre o nosso passado antes de Cristo e a nossa vida de pecado? Por que Paulo faz isso? Por que Paulo aqui ele traz à tona o nosso pecado, traz à tona o nosso passado e nos mostra que o nosso passado era de perdição? Eu creio que tem um objetivo muito claro aqui. Paulo quer nos dar a humildade. Paulo quer fazer com que nós colocamos os pés no chão, que nós possamos observar a realidade, que nós possamos entender o que de fato acontece, que nós possamos saber quem nós somos, saber quem você é. Esse é o objetivo de Paulo. O seu passado transformado, mas mesmo assim você fica preso nesse passado. Você age conforme esse passado. Sua natureza ainda é parecida com o passado. Não houve mudança, não houve transformação. Muitas das vezes você cede a esse passado. Lembre-se, coloque os seus pés no chão. Veja quem você é. Veja a coerência. Lembre-se que isso deve ficar no passado. Esse é o objetivo de Paulo, nos lembrar de onde nós saímos. Do lamaçal do pecado e que nós tenhamos nojo disso. Nós possamos abominar isso. Nós possamos rejeitar isso. Porque isso era o nosso passado. Não é o nosso presente. E ele enfatiza isso. Porque agora nos versículos 4 a 6, ele vai nos mostrar o nosso presente. Ele vai nos mostrar agora qual é a nossa realidade de fato. Versículos 4 a 6 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele começa de forma muito extraordinária, versículo 4. Mas Deus, essa parte começa com uma conjunção adversativa, que uma pequena palavra que indica uma mudança, que houve uma transformação, que houve uma oposição ao que está acontecendo. Essa pequena conjunção, essa pequena palavra, o mas, indica um contraste. Indica que algo radical aconteceu. Que esse passado de escuridão, dos versículos 1, 2 e 3, agora houve uma transformação para o presente, nos versículos 4, e 5 e 6 dos cristãos. Uma das transições mais significantes da Bíblia. E ele indica que uma mudança estupenda aconteceu. Essa transformação é uma transformação da ruína do desespero
das trevas e da perdição para os deleites do reino de Deus. Houve uma transformação, houve uma mudança. Ele está enfatizando aqui o poder transformador de Deus. Esse poder que transformou, que atuou na vida de Jesus, o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou à destra de Deus. Esse mesmo poder agora atuou na vida do crente. Esse poder maravilhoso operou essa grande transformação. E o autor dessa transformação, ele vai dizer que é o próprio Deus. O próprio Deus foi quem transformou isso. Porque ninguém poderia realizá-lo. Ninguém poderia fazer tamanha transformação. E ele está nos lembrando do nosso Deus bendito e misericordioso, que é rico em misericórdia, que não age conforme nós merecemos, que não nos tratou conforme nós merecíamos. E por que ele fez isso? Porque Deus entra em uma cena tão feia? Porque Deus entra numa cena tão horrenda? A razão, pelo seu muito amor com quem nos amou. E esse amor é muito porque ele é a própria fonte desse amor. Ele é o próprio amor. Então, esse amor maravilhoso, com esse amor que João não entende, não acha palavras para descrever, e diz que esse amor foi de tal maneira, foi esse intenso amor, o causador de Deus agir nessa cena horrenda, na minha e na sua vida. Foi essa cena de escuridão onde Deus entrou. Foi nessa cena horrenda que Deus agiu pelo seu muito amor com quem nos amou. E ele é grande porque as pessoas que ele atinge são pessoas que não merecem. São pessoas indignas. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. E no versículo 5, parte B do versículo 5, versículo 6, ele vai dizer que como resultado do amor de Deus e da obra redentora de Cristo, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o presente de todo aquele que crê. Essa é a realidade de todo aquele que foi transformado. Essa é a nossa posição atual, resultante da transformação. Ele atuou como nosso representante. Todos os benefícios dessa obra sacrificial de Cristo Jesus são desfrutados por nós agora, no presente. Olha que coisa maravilhosa. No versículo 5. No versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que grande privilégio que Deus nos deu. Olha que grande transformação. Olha que grande benefício que nós temos agora, no nosso presente. Amados, nós recebemos tudo daquele que não tinha a obrigação de nos dar nada. Ele poderia não nos dar nada e nós recebemos tudo. Nós temos tudo graças a ele. E Paulo quer enfatizar, olha, esse é o nosso presente, essa é a nossa gloriosa posição resultante da união com ele. E isso deve refletir em nossa vida diária. Esse nosso presente, essa nossa realidade deve se refletir na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Eu quero chamar a sua atenção para o contraste entre quem você era e agora quem você é. Do seu passado para agora com o seu futuro. Assim como Paulo queria fazer com esses irmãos de Éfeso aqui, com os Efésios, eu quero que você reflita na transformação, nessa grande transformação que Deus operou na sua vida. Da perdição, das trevas para a maravilhosa luz. O seu estado era de morte. Mas Deus entrou em cena. Deus mudou o cenário. Deus mudou essa situação.
A consequência disso é que você então é trazido da morte para a vida. A consequência é que agora você é ressuscitado em Cristo Jesus. Agora, você pode sair com Cristo Jesus, você pode sair através de Cristo Jesus, do seu estado de aparência de morte. Dessas suas atitudes, que são atitudes que aparentam os filhos da ira, você pode sair desse cenário com Cristo Jesus, com Ele e através dele. A sua vida não deve estar mais nos versículos 1, 2 e 3. A sua realidade, a realidade das suas ações não deve ser mais os versículos 1, 2 e 3. Cristo Jesus foi ressuscitado, você tem força para sair desse cenário. Com Cristo Jesus, essa transformação pode ser real na sua vida. Você agora tem vida para fazer com que todos vejam, que todos reconheçam essa obra maravilhosa, essa transformação que Cristo Jesus operou na sua vida. Paulo quer dizer para esses irmãos, isso é real. Você pode. Cristo está à destra de Deus. Você pode, você tem. Sua vida deve servir para que todos possam reconhecer a bondade e a graça de Deus através da sua vida. Você tem o dever de mostrar essa bondade e essa graça de Deus. Novamente, qual o propósito de Paulo com isso? O que Deus quer chamar nossa atenção? Eu creio que o objetivo é que, de fato, nós tenhamos noção da transformação feita. Eu creio que o objetivo é que você entenda que você tem forças em Cristo Jesus. Que a força não é em você, a força é em Cristo. Eu creio é que o objetivo de Paulo é nos mostrar que há um jeito. Não existe cristão sem jeito. Não existe pecado invencível. Para cristão não existe. O pecado que você luta, o pecado que você é assolado, o pecado que atormenta a sua vida, há forças em Cristo Jesus. O diabo tenta lhe enganar. O diabo tenta dizer para você que você não tem jeito. O diabo tenta dizer que não há solução, que a vida é assim, que a vida é essa. Mas ele é enganador, é mentira do diabo. Deus está dizendo para você, há um jeito. A graça que nós recebemos de Cristo Jesus alcança o mais profundo lamaçal de pecado. A graça ela é irresistível. A graça transforma toda e qualquer situação. Esse é o nosso poder. É o poder que está à nossa disposição. Esse é o nosso presente. Isso é real. Você pode desfrutar disso em Cristo Jesus. E é então que nos versículos 7 a 10, Paulo leva a nossa atenção agora para o futuro transformado também. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Paulo começa o versículo 7 aqui com esse indicando aqui um propósito. Indicando aqui o objetivo dessa transformação. O propósito dessa transformação que foi realizada na sua vida. E essa grande transformação tem um propósito. A glória de Deus. Deus realizou tudo isso na sua vida com um propósito. Porque a transformação não é um fim em si mesmo. Seu futuro foi transformado. E todo o seu passado, presente e futuro foi transformado com um propósito. Foi transformado com um objetivo. Você saiu da perdição para a graça. Você da perdição para a salvação. Do castigo
para a graça. E essa transformação está apontando para um objetivo, está apontando para um futuro e ela garante o seu futuro. Tudo isso Deus realizou com um propósito. Tudo isso em nossa vida traz responsabilidades. Essa transformação, você foi salvo com um objetivo, a fim de fazer boas obras e de expressar a vida de Deus para as outras pessoas no mundo. Essa transformação indica para a glória de Deus. Versículo 8 a 10, o plano de salvação aí, o plano de salvação de maneira mais simples e mais clara que se possa encontrar na Bíblia. Como eu disse, é a tese principal de tudo que foi dito aqui nesses 6 capítulos de Efésios. Tudo começa na graça de Deus e tudo termina na graça de Deus. A iniciativa de providenciar essa graça é de Deus. A base dessa transição do pecado para a graça é a graça de Deus. E o propósito dessa transformação também é a graça de Deus. Essa transformação não vem por mérito algum seu. Esses versículos do 7 ao 10 querem nos mostrar isso. Não vem por obras. Significa que você não consegue obtê-la por qualquer coisa que você faça. Você não consegue obtê-la por ter uma vida ilibada. Você não consegue fazer atos meritórios. Não é uma caderneta aqui de ações e de palavras que você possa fazer para você receber. Tudo é graça. E ele diz nesses versículos que a razão disso tudo é para que ninguém se glorie. É para que ninguém chegue diante de Deus e diga, eu mereço. O Senhor deve me dar. A razão disso tudo é dizermos, graças a Deus. Graças a Deus por essa obra redentora que Ele nos deu. E eu quero chamar a sua atenção, você não merecia nada disso, meus irmãos. Mas em Cristo, você tem toda essa transformação. Passado, presente e futuro. Nós não merecíamos nada, mas nós temos tudo. E tudo isso vem de Deus. O amor, a graça, a misericórdia, tudo, até mesmo a fé. Tudo vem de Deus. E de novo, qual é o propósito disso? Por que Paulo quer chamar também agora a nossa atenção? Para esse futuro que essa transformação aponta. Eu creio que Deus faz isso para que você não se perca no caminho e nunca perca a esperança. Deus quer que você permaneça no caminho. Deus não quer que você se desvie. Deus não quer que você saia da rota. Deus não quer que você se vislumbre com as coisas desse mundo. O pecado que aparece, uma situação para você desfrutar dos seus prazeres, e Deus mostra toda essa transformação para que você possa olhar e ver que quão grande transformação é muito melhor do que todo e qualquer prazer que está disponível nessa caminhada. Deus mostra isso. Deus está mostrando essa transformação justamente para que você não tenha o desejo de cobiçar aquilo que você não tem. Ah, mas se eu tiver mais dinheiro, ah, mas se eu tiver um bom marido, ah, mas se eu tiver uma boa esposa, ah, se eu tiver um bom trabalho. Não, você tem tudo o que você poderia um dia imaginar. A transformação. Você saiu do lamaçal do pecado e foi exaltado agora. Você está assentado nos lugares celestiais. Não há nada mais que você possa querer. Deus quer que você vislumbre o que está garantido. Deus quer que você olhe para essa promessa. E que você trilhe nesse caminho estreito que está lhe levando para esse Deus bendito. Deus lhe mostra tudo isso para que você possa caminhar olhando para esse Deus abençoador. Amados, a transformação na sua vida foi realizada por mérito de Cristo.
toda essa transformação, tudo isso que Deus fez na sua vida, tudo isso que é real na sua vida, tudo foi por mérito de Cristo. Toda essa transformação, tudo que ele disse no versículos 1 até o 9, do pecado à graça, é por causa de Cristo Jesus. E nós aprendemos que tudo isso, no versículo 10, vai nos mostrar que tem um objetivo. Para as boas obras. É interessante aqui o jogo de palavras que é utilizado. Nós não somos salvos por boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas nós somos salvos para aquilo que faremos. As obras não são a raiz da nossa salvação. A raiz da nossa salvação é Cristo, é graça. Mas as obras são o fruto da salvação. É o propósito da nossa salvação. E é maravilhoso ver tudo o que Deus foi capaz de fazer. Quando você olha para o seu passado, olha para o seu presente e olha para o seu futuro, você deve ficar maravilhado. Quão grande transformação Deus realizou na sua vida. E eu coloquei o texto, né? Somos salvos e agora que estamos em Cristo, temos nova vida. Somos chamados a entender e a viver essa nova vida. Assim como recebemos amor, misericórdia e graça, somos chamados a espalharmos tudo isso ao mundo. Não fomos salvos para se esconder ou esconder essa salvação, mas fomos salvos e a nossa obrigação é de vivermos desta forma no mundo. Essa transformação nos ensina que nós não devemos andar no caminho do mundo. Nós não devemos trilhar as trilhas dos delitos e dos pecados. Nossas vidas não devem ser marcadas por esses pecados, porque esses trilhos, essas trilhas, esses caminhos não nos pertencem mais. Nós somos transformados. Nós fomos colocados no novo reino, há uma nova caminhada, há um novo trilho para nós, uma nova trilha para nós seguirmos. Não há mais os trilhos dos delitos e pecados. Agora os trilhos de boas obras. Andando no caminho de Cristo. E ele vai dizer que é o caminho ao qual de antemão nos preparou. De qual antemão ele preparou essa caminhada. Ele conduziu, ele mostrou, ele deixou ali os passos para nós seguirmos essa grande transformação. Você é chamado a andar com Cristo e como Cristo. Vida de santidade e propagação do Evangelho. Através dessa transformação, todos nós somos chamados. E eu quero ver com vocês aqui essa sequência estabelecida por Deus. A sequência estabelecida por Deus é a seguinte. A morte, né? Estando mortos, nós recebemos a fé. A fé que nos conduz, então, para a salvação. A salvação vai resultar em boas obras. E essas boas obras serão, então, galardoadas, né? Receberemos um galardão de Cristo Jesus. E você deve estar se perguntando, surge, porém, essa pergunta, talvez na sua mente. Quais são as boas obras que Deus preparou para mim? Quais são essas boas obras, pastor, que Deus espera de mim? E Paulo responde, são as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos mostra que Deus tem um caminho. Deus tem um plano para a sua vida. Para a sua vida, Deus trilhou um caminho. Deus tem um plano específico. Deus fala com você como você deve andar. Antes mesmo da sua conversão. Antes mesmo de você levantar a mão e professar a sua fé em Cristo Jesus. Ele já tinha preparado um caminho para você seguir. Ele traçou a sua carreira espiritual. E de forma graciosa, de forma maravilhosa, ele revelou a sua vontade na sua palavra. Ele nos diz como nós devemos andar. Qual caminho nós devemos seguir. Como nós devemos viver. Como nós devemos nos comportar
como nós devemos falar. Tudo isso está disponível para mim e para você na palavra de Deus. E a sua responsabilidade consiste em viver essa carreira em toda a sua plenitude. Caminhar plenamente nessa caminhada. Na sua vida com Deus, você deve seguir essa trilha. Na sua comunhão com Deus, no seu momento de oração, no seu momento da palavra, no seu testemunho, nos seus relacionamentos com sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com os colegas de trabalho, na empresa. Você também viver essa caminhada em toda a sua plenitude. Na igreja, servindo ao Senhor na igreja, Deus preparou, Deus deixou o caminho para você servir ao Senhor na igreja. Cabe a você cumprir, cabe a você viver toda essa carreira espiritual que Deus já deixou ordenado para você. É sua responsabilidade. É sua obrigação. Você não precisa gastar a sua vida planejando os próximos passos. Você não precisa pensar o que é o melhor para a sua vida. Deus já fez isso por você. Deus já planejou, Deus já preparou. Basta você aceitar o plano que Deus tem para você, o plano que é infinitamente melhor. Basta você aceitar o que Deus fez. Basta você entregar o controle da sua vida e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu caminharei nessa caminhada que o Senhor tem para mim. Amado, se tornar um cristão é uma transformação total de vida. Isso é se tornar cristão. Transformação completa. Não existe um contraste maior do que morte e vida. E essa é a magnitude da transformação. Essa foi a ilustração que Deus usou. Morte e vida. Muitas vezes você e eu não entendemos essa transformação. Muitas das vezes nós não entendemos e vivemos de forma incoerente. Muitas das vezes eu e você não entendemos que essa transformação aconteceu na minha e na sua vida e nós vivemos de forma incoerente. Nós somos incoerentes nas nossas prioridades. Nós não priorizamos o que de fato é importante. Nós não priorizamos aquilo que Deus diz que é importante, naquilo que Deus diz que é prioridade. Nós somos incoerentes e negligentes com o nosso tempo. Nós não organizamos o nosso tempo, nós não organizamos nossa rotina, nós não damos tempo para o que de fato é importante. Acabamos gastando o nosso tempo, investindo o nosso tempo com coisas superficiais. Com coisas a quais Deus não quer que nós gastemos a maioria do nosso tempo. O nosso tempo tem que ser investido para o Senhor. Relacionamento com Deus. Nós não entendemos isso. E vivemos de forma incoerente. Vivemos de forma incoerente com o nosso dinheiro. Um assunto que é tão espinhoso, porque nós não entendemos tamanha transformação. Nós não entendemos que essa transformação é real nas nossas vidas. E acabamos que gastando ao nosso bel prazer. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou comprar o que eu gosto, eu vou fazer tudo o que eu quero. Se sobrar, aí eu vou investir para o Senhor. Porque nós não entendemos essa transformação. Nós não sabemos que isso é real. Nós vivemos de forma incoerente, como se isso não fosse parte da nossa vida. Somos incoerentes com o nosso linguajar, meus irmãos. Nossa forma de se vestir, nossa forma de falar, nossa forma de se portar. Nós queremos ser Senhor de nossas vidas. Nós queremos ser deuses de nós mesmos. Nós não entendemos o Senhor ao qual nós servimos. Acabamos falando de maneira torpe, se vestindo de forma torpe, se colocando em situações que não nos cabe, porque nós não entendemos essa transformação. Nós não entendemos de onde Deus nos tirou. E também somos incoerentes com a igreja. Nós achamos que igreja é se sobrar tempo. Igreja é para quem não tem a vida corrida. Igreja é para quem não tem o que fazer na semana.
somos incoerentes, nós não entendemos essa transformação. Essa transformação Deus realizou, Deus nos tirou da morte, nos colocou na vida. E Ele nos coloca agora na igreja, no seu corpo, para nós servirmos ao Senhor. E nós servimos na igreja como se essa transformação não fosse real. Eu faço de qualquer jeito. Eu faço o que der. E o Senhor recebe. Meu irmão, você estava morto. Você não tem direito a nada. Você estava morto. Esse era o seu estado. Isso é quem você era. Em meio a tudo isso, a mensagem de Deus para a sua vida é: você foi transformado para Cristo. Sua vida foi transformada para Cristo Jesus. O seu jeito de trilhar a vida está errado. O seu jeito de conduzir a sua vida está errado. Não é da sua maneira. Não é da sua forma. Não é com seus planos. É da maneira como Ele preparou. Deus lhe deu vida e transformou o seu modo de viver. Deus operou essa tão grande transformação na sua vida. Tem que haver diferença. Tem que haver frutos. Tem que haver mudança. Porque Deus transformou a sua vida. Você não é mais quem você era. Você não tem mais controle de você mesmo. Você tem um Senhor. Olhe para a cruz e veja nela a sua maior prioridade. Porque foi na cruz onde você ganhou tudo. Foi nela que você ganhou tudo que você tem hoje. E a cruz foi a prioridade de Cristo Jesus. Por isso que a cruz deve ser a nossa prioridade também. Amados, você é devedor a Ele. Eu sou devedor a Cristo. Você é devedor a Cristo. Se você não reconhece isso, essa é verdade simples, que você deve a Ele, então, de acordo com a Bíblia, essa cegueira que lhe impede de enxergar isso é uma evidência que você está alienado de Deus. Se você não entende que você deve a Ele toda a sua vida, você está alienado de Deus. Você não entende o que Deus realizou. Se Deus realiza essa transformação em você e declara o propósito que Ele deseja com essa transformação, e em algum momento alguém aparece e diz: agora eu determinarei o meu próprio bem, viverei aquilo que eu entendo como melhor. Isso é exatamente igual ao pecado da rebelião de Adão e Eva no jardim. É exatamente assim. Você cometendo o mesmo pecado de rebelião. Porque se eu acredito que Deus me transformou, eu lhe devo tudo. Se você acredita que Deus te transformou, você lhe deve tudo. Sua vida, sua respiração e tudo que você tem. Você deve tudo a Deus. E se você não enxerga as coisas dessa maneira, você não está em harmonia com Deus. Você está em desarmonia com aquele que lhe transformou. Você está em desavença com aquele que fez essa tão grande transformação. Você está lutando contra você mesmo. E você está lutando com Deus, contra o Deus que te transformou. Toda a sua responsabilidade e sua prestação de contas diante de Deus estão fundamentadas, em primeira instância, nessa transformação. Tudo aquilo que você deve, tudo aquilo que você vai prestar conta diante de Deus está baseado no que Deus realizou na sua vida. A mensagem básica que eu quero encerrar essa mensagem é, meus irmãos, você não estava em bons lençóis antes de Cristo. Sua situação não era boa. Sua situação não era de neutralidade. Você sem Cristo, você não está num campo neutro.
Você longe de Cristo, você estava marcado para morrer. Por isso que agora, você não está quebrando um galho de Cristo vindo para a igreja. Você não está fazendo um favor para ele, servindo ao Senhor. O que acontece é que muitas das vezes você dá as desculpas piedosas. As desculpas piedosas, né? Deus entende. Deus sabe. Não estou fazendo isso, não estou fazendo, mas Deus sabe. Deus sabe por quê. Deus entende esse motivo. Mas, meus irmãos, isso não passa de uma desculpa piedosa. Isso não passa de uma desculpa piedosa. Ele não entende essa desculpa. Ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar de mim. Porque isso não passa de desculpa piedosa. Piedade travestida, né? Desculpa travestida de piedade. Você lhe deve tudo. Essa era a mensagem de Paulo para os Efésios. Mesmo que essa caminhada seja difícil, mesmo assim você está no lucro porque você não tinha nada. E essa é a mensagem de Deus para você. O caminho é difícil, mas mesmo com toda dificuldade, você está no lucro, meu irmão, porque você não tinha nada. Mesmo sofrendo, mesmo passando perseguições, mesmo passando por tempos difíceis, mesmo abrindo mão da sua vontade, você está no lucro porque você não tinha nada, você estava morto. Sem Cristo você não consegue achar uma âncora para a sua alma, em nenhum lugar. Por isso que sem Cristo você mergulhava nos prazeres carnais, por isso que sem Cristo você mergulha em prazeres temporários, buscando essa âncora para a sua alma, do dinheiro, na autopromoção, nos prazeres. Buscando a âncora para a sua alma em lugares que não têm significado. Em lugares que não podem firmar a sua alma. Na visão bíblica, na cosmovisão bíblica, a busca do prazer está vinculada ao próprio Deus. Você foi criado por Deus. Você foi transformado por Deus e para Deus. Por isso que o seu maior e melhor prazer, a sua maior e melhor satisfação é a centralidade em Deus. Por isso que a sua plena satisfação é o relacionamento correto com Deus. É estar nesse relacionamento com Ele. Eu tenho certeza que você já viu um filme onde um personagem aparece fazendo um trabalho árduo e sujo. Varrendo o porão, cortando lenha, barbado, né? Todo sujo. E aí na próxima cena ele aparece limpo, barbeado, penteado, elegante. Tenho certeza que você já viu isso no filme. E essa transformação é parecida com a sua transformação. Todos nós estávamos sujos. E em um grande milagre, em uma grande graça que nós recebemos de Deus, nós fomos transformados. Nós fomos limpos. Você não é a mesma pessoa de antes, você mudou. Você foi transformado para Cristo. E a mensagem é: entenda isso. Entenda essa transformação. Entenda quem você é. Entenda o que está disponível para você. E viva de acordo com isso. Viva para manifestar a honra e a glória desse Deus. Porque no final de tudo, todos nós prestaremos contas dessa tão grande transformação. E se Deus pedir essa justificativa sua, o que você diria para Deus? Você diria para Deus que estava muito ocupado? Senhor, eu não tive tempo. Senhor, eu não tinha força. Senhor, eu não sabia. E Deus vai lhe desmascarar. E dizer: você tinha força. Você sabia. E você tinha tempo. Você foi transformado. E transformado para Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai de graça, de amor e de bondade,
Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos deu essa tão grande transformação, ó Pai, e nos permite, ó Deus, desfrutar dessa graça maravilhosa, de tamanha bondade que o Senhor realizou em nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Nós vivemos, ó Pai, para nós mesmos. Nós almejamos somente as coisas naturais e não almejamos a promessa que o Senhor nos fez. Mas, Senhor, que nessa noite seja uma noite, ó Pai, de mudança de visão. Pai, que o Teu povo possa enxergar a tão grande transformação que aconteceu na vida deles. Que o Teu povo seja guiado e conduzido, ó Pai, a partir dessa transformação. E que, ó Deus, toda a vida de cada um que aqui está, minha e dos meus irmãos, seja baseado na honra e na glória, Pai, daquele que realizou tamanha obra em nossas vidas. Nos faz entender que nós não tínhamos nada, que não merecíamos nada e que o Senhor nos deu tudo. Nos dê vida de gratidão, ó Pai. E que nós possamos ter forças, ó Deus, para entender que viver para Ti é infinitamente melhor. Que brilhe aos nossos olhos, ó Pai, essa grande transformação que o Senhor realizou em nossas vidas. Porque cremos que o Teu Santo Espírito há de nos ajudar para nós fazermos com que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nos ajuda em nossa falta de fé. Nos dá força. Pedimos todas essas coisas em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém